Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Debate. Somos as apresentadoras Marina e Kalin e hoje vamos falar sobre uma polêmica que nunca morre. O que é mais saudável, manteiga ou margarina? E para isso, convidamos 3 vozes para representar os diferentes pontos de vista. A Vitória, que é fã da manteiga, a Eduarda, defensora da margarina, e a Júlia, que traz uma visão baseada nas diretrizes de saúde. Então, meninas, tem um vídeo muito viralizado no TikTok que fala sobre esse assunto, né? Não sei se vocês viram. É uma moça que ela fala que comer uma barra de manteiga logo pela manhã é excelente para a saúde. Ela fornece energia, promove saciedade e ainda um equilíbrio hormonal. Então, ela também menciona que a manteiga de boa qualidade é rica em vitamina como A, D, E e K, que são essenciais para a saúde óssea, imunidade e metabolismo. Além disso, ela faz uma afirmação que eu anotei aqui, que é: acordei e mandei uma barra de manteiga para dentro. Energia pura, sem inflamação, direto para queima. Eu queria saber se isso é verdade ou não. Olha, eu sempre digo, manteiga natural, vem do leite, é tradição, muito melhor do que comer margarina, que é cheia de aditivos e óleos processados. A Vitória, mas a manteiga é praticamente gordura saturada pura. Isso aumenta o colesterol LDL e o risco de doenças cardíacas. Já a margarina moderna, principalmente a macia ou a líquida, elas têm mais gorduras insaturadas, que são melhores para o coração. Então eu acho interessante a gente contar um pouquinho sobre a história da composição da margarina, né? Que anteriormente elas eram feitas por hidrogenação parcial de óleos vegetais e esse processo ele gerava uma gordura transindustrial, né? Que é utilizada para, na verdade, dar consistência sólida. E a gente já sabe por inúmeros estudos hoje em dia, né, que a gordura trans ela aumenta o LDL e reduz o HDL, o que gera então um alto risco cardiovascular. Isso mesmo, Marina. E a legislação brasileira também teve algumas mudanças, né? Eu lembro que em 1990 foi obrigatória a adição de vitamina A e D, e em 2003 a rotulagem nutricional passou a ser obrigatória, né? Se não me engano, incluindo a declaração de gorduras trans nos rótulos de manteigas e margarinas. E vocês sabiam que existe uma regra que explica como é a classificação da margarina? Na verdade, ela é bem simples, né? Se ela tem 80% ou mais de gordura, ela é margarina comum. Se ela tiver entre 60% a 80%, ela já vira light. E se tiver 38% a 60%, ela é chamada de extra light. E agora, se ela tiver menos de 38%, aí ela não é mais margarina, né? É o famoso creme vegetal. As margarinas enriquecidas com fitoesteróis, elas não são classificadas como margarinas, elas são classificadas como além de margarinas, né? Alimentos com propriedades funcionais. Então, quando a gente for no mercado, é bom ficar de olho no rótulo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá comprando alguma coisa, mas na verdade a gente tá comprando outra coisa. Mas também a gente precisa pensar que o risco cardiovascular ele está associado à classificação da margarina light ou tradicional. Não vai ser a quantidade de gordura que vai interferir no risco cardiovascular, mas sim o perfil lipídico, que entre essas margarinas ele é igual. Porém, uma dieta hipocalórica para uma pessoa objetivando perder peso, aí é interessante indicar a classificação light ou extra light, devido ao menor teor calórico dessa classificação. Isso aí, então, a legislação de 2019, ela começou a orientar sobre a eliminação gradual das gorduras trans industriais e estabeleceu o limite de 2% de gordura trans no total das gorduras do alimento, e isso inclui as margarinas. Mas foi em 2020 que essa legislação se fortifica, e então as marcas são obrigadas a sinalizar sobre a presença dessas gorduras trans. Somente em 2023, então, é proibida a produção, importação e uso de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados no Brasil, e a partir daí as margarinas não podem conter a gordura trans industrial, o que está gerando benefício para a gente. Mas eu acho importante a gente salientar também para o ouvinte que é sempre bom alertar o paciente que confira então o rótulo da margarina antes de fazer a compra. Isso mesmo, gurias. Vamos olhar agora para as diretrizes. O que é que nos diz a ciência e os consensos mundo afora? A American Heart Association destaca que a manteiga realmente vai concentrar a gordura saturada, o que não é ideal para a saúde cardiovascular. A margarina pode ser uma opção melhor
quando é livre de gordura trans e rica em gordura insaturada. Mas a gente tem que ter atenção, porque nem toda margarina é igual. É necessário que o rótulo seja conferido antes do consumo, como a gente já disse antes. E quando a gente fala sobre a Diretriz de Prevenção Cardiovascular de 2019, há recomendações para reduzir ao máximo as gorduras saturadas e trans. Afirma que a manteiga, por ser fonte significativa de gorduras saturadas, ela deve ser evitada, e ressalta que margarinas ricas em gordura trans são prejudiciais. E, entretanto, as margarinas vegetais modernas, sem a gordura trans, podem ser utilizadas em substituições, embora a preferência seja sempre por óleos vegetais líquidos, como a soja, canola, girassol e o azeite de oliva. Conforme que eu pesquisei sobre o assunto, as diretrizes europeias sobre dislipidemia recomendam que a ingestão de gordura saturada seja menor que 10% do valor energético total. O ideal, na verdade, seria menor que 7%, né? E que seja substituída por poli ou monoinsaturados. Nesse sentido, margarinas vegetais com fitoesteróis ajudam a reduzir o colesterol LDL, né? Diferente da manteiga, né? Porque ela é rica em gordura saturada. Bom, como vimos, as principais diretrizes concordam em um ponto: reduzir o consumo de gordura saturada. Acho que o mais importante aqui é estabelecer algumas coisas além das diretrizes. Entender o contexto cultural, econômico e de saúde do paciente é essencial para tornar o aconselhamento nutricional efetivo e garantir a adesão do paciente ao tratamento. Exatamente. Em um contexto cultural, onde um cenário que há consumo de manteiga por produção caseira ou dinâmica familiar, o ideal é discutir com o paciente a melhor forma de conciliar um consumo consciente desse alimento, associando a uma alimentação balanceada e rica em alimentos in natura e minimamente processados. Exato. Em um contexto em que a alimentação seja in natura e minimamente processada, o consumo da margarina em pouca quantidade, mesmo sendo um alimento ultraprocessado, pode ser benéfico à saúde cardiovascular, porque o padrão alimentar deve ser observado como um todo. Tá, e se eu não quiser consumir nenhuma das duas, nem manteiga, nem margarina, quais as outras opções saudáveis que a gente pode indicar? Uma reportagem recente do Correio Brasiliense sugeriu algumas substituições bem legais para essas duas opções. Usar o azeite de oliva extra virgem como substituto da manteiga em saladas e pratos frios. Optar o óleo de canola ou soja para cozinhar e assar, pois eles têm os pontos de fumaça bem mais altos e são adequados para altas temperaturas. Experimentar usar abacate ou pastas de oleaginosas como alternativas para passar no pão. E considerar o uso da margarina à base de plantas, o que geralmente contém menos ácidos graxos saturados. No fim das contas, seja manteiga ou margarina, o que importa é não exagerar e cuidar para que o prato seja bem equilibrado. Afinal, a saúde não vem de um único alimento, e sim de um padrão alimentar do indivíduo no seu contexto. Então é isso, gente. Nosso tempo acabou. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada por terem vindo e compartilhado conosco seus conhecimentos e até mais. Saúde em debate, informação que cabe no seu dia a dia. Até a próxima.